Olá, bom dia para vocês, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, como sempre, né? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa 19ª aula. Isso, 19ª aula. Os meus sinceros agradecimentos a todos vocês que me acompanham. Obrigado, obrigado mesmo. Afinal de contas, esse trabalho, como eu tenho dito, é feito para vocês. Então eu agradeço muito. Fiquem à vontade, como sempre, para tecer comentários, críticas, algo que vocês gostariam de ver debatido com mais detalhes, né, no tocante à Gênese, sugestões, enfim. Fiquem à vontade, como eu já falei, o canal é de vocês, o trabalho é feito para vocês e o meu objetivo principal é agradá-las e agradá-los, né? Não sei se eu tenho competência para isso, não, mas eu estou fazendo aquilo que posso. De novo, o meu muito obrigado. O meu agradecimento também a toda a equipe por trás que faz com que esse vídeo seja editado, seja posto no ar, né? O meu agradecimento aí ao Neto, né? O presidente do Lar dos Humildes, meu agradecimento ao Jerry, ao Jean, ao Diego, enfim, todos essas mentes aí com bem mais capacidade do que eu nessa área tecnológica aí que fazem ser possível vocês estarem ouvindo e assistindo o que vocês estão ouvindo e assistindo. Meu agradecimento à ciência também, né? Ciência e tecnologia. Já imaginaram o que nós faríamos sem ciência e sem tecnologia? Não poderia estar acontecendo isso que está acontecendo, né? Porque sem ciência, sem tecnologia, né? Me permitam a redundância, não teríamos internet, não teríamos computadores, não teríamos redes de dados, não teríamos câmeras filmadoras, não teríamos microfones, não teríamos, enfim, toda a infraestrutura que torna possível esse vídeo. Então, o que seria de nós sem a ciência e a tecnologia? Principalmente nessa época em que estamos vivendo, né? Eu estou gravando esse episódio, né? A aula 19, numa terça-feira, 29 de setembro de 2020. O mundo ainda em pandemia, muitas pessoas ainda agindo de maneira muito irresponsável, achando que o vírus não está mais presente. Mas, infelizmente, pessoas continuam morrendo, pessoas continuam sendo hospitalizadas em estado grave e gravíssimos em função do coronavírus. E a vacina ainda não se tem uma data certa de que ela apareça, de que ela venha, né? Então fica aí o meu testemunho e a minha descrição de como estão esses tempos, em como estamos vivendo esses tempos. Bom, dando então início, propriamente dito, à nossa aula 19, eu gostaria de, antes disso, na verdade, tecer um comentário junto com vocês. Durante as aulas 17 e 18, que nós iniciamos o capítulo 6, eu penso que na aula 17, eu expliquei para todos vocês que todo o capítulo 6, que é o capítulo que nós estamos vendo, todo ele foi, na verdade, uma comunicação, né, do espírito Galileu Galilei através do médium Camille Flammarion, também astrônomo. E aí eu acredito
que em torno tanto da aula 17, como mais ainda na aula 18, muitas das conclusões e dos pensamentos eu atribuí ao próprio Camille Flammarion. E eu quero consertar agora. Na verdade, o Camille Flammarion foi o médium. Quem ditou toda essa mensagem foi Galileu Galilei. Então, que fique registrado aí esse meu reparo, né? E desde já o pedido de desculpas a todas e todos vocês. Então, depois de todas essas reminiscências e introdução, vamos então dar continuidade ao capítulo 6. O capítulo 6, como já foi discutido anteriormente, né, uranografia geral, ele versa sobre astronomia, versa sobre cosmogênese. E é patente como, desde o início, o que foi que já vimos hoje? Vimos conceito e estrutura do espaço, depois vimos conceito e estrutura do tempo, fizemos inclusive uma ligação entre os dois conceitos, numa estrutura que nós chamamos de espaço-tempo, e dando continuidade agora, né, já vamos iniciar no item 3 do capítulo 6 do livro A Gênese, né? Vamos dar continuidade abordando agora o tema matéria. Observe que o narrador espiritual, aquele que está transmitindo essas impressões e conhecimento, ele está tratando assim de uma visão cosmogênica, ou seja, de uma visão de cosmo do mundo, né? O que viria a ser espaço, tempo, o que será a definição dele de matéria, e em seguida ele vai abordar a questão das forças, né? Das forças que fazem possível, tornam possível a estrutura da matéria e das coisas serem do jeito que são, né? As forças elétricas, magnéticas, gravitacionais, coesão, pressão e outros tipos de forças que influenciam a matéria no objetivo de mostrar então o mundo e a natureza do jeito que ela é. Então vamos tratar na nossa aula de hoje. Essa aula 19 vai tratar desses temas. Basicamente, o assunto dela será matéria e forças, ou atualmente campos, não é? Mas isso nós veremos um pouquinho no final. Então, dando início, né, no item 3, eu vou ler aqui direto do livro A Gênese. Galileu Galilei se expressa da seguinte forma: à primeira vista, não há o que pareça tão profundamente variado, nem tão essencialmente distinto como as diversas substâncias que compõem o mundo, entre os objetos e a arte ou a natureza, nos fazem passar diariamente ante o olhar. Haverá duas que revelem perfeita identidade ou sequer paridade de composição? Quanta dessemelhança sob os aspectos da solidez, da compressibilidade, do peso e das múltiplas propriedades dos corpos entre os gases atmosféricos e um filete de ouro, entre a molécula d'água da nuvem e a do mineral que forma a carcaça óssea do globo. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que adornam o reino vegetal e o dos representantes não menos numerosos da animalidade da terra. Aqui observem que Galileu Galilei faz um olhar de diversidade. Ele observa o mundo, o quão variada é as formas, cores, densidade, peso, enfim,
o quão imenso, quase tendendo ao infinito, a diversidade de coisas que existem na Terra. Sob qualquer aspecto ou sob qualquer tipo de espécie que se possa querer vislumbrar. Se nós quisermos olhar os animais da Terra, olhem, vamos imaginar, sei lá, me vem à cabeça agora uma galinha, um pombo, um pavão, um avestruz, um camelo, um cavalo, um hipopótamo, um elefante, um rato, uma aranha, uma formiga, um escorpião, uma serpente, um cachorro, um gato, um canguru, uma baleia, um golfinho, um boto cor-de-rosa, nós, seres humanos, uma águia, um gavião, um falcão, um anum, um pardal, um galo de campina, um cibite, um cibite, uma coruja, um tamanduá. Vejam a diversidade no mundo animal, né? Se nós formos para o mundo vegetal, né? Só as plantas frutíferas, né? Uma banana, uma laranja, um abacate, uma uva, uma pitomba, uma cereja, uma acerola, um tamarindo, uma ata ou pinha, né? Para os sulistas, uma espiga de milho, um delicioso caju, um coco, um mamão, um melão, uma melancia. Então, são tantas as variedades, né? As leguminosas, as tuberosas, né? Como os tubérculos, né? Como a batata, a cenoura. Aí temos o chuchu, temos a beterraba, temos a manga, o limão, as flores, os vegetais com flores, as palmeiras, enfim, nós poderíamos passar aqui o resto do dia inteiro falando sobre a diversidade, né, do reino animal e vegetal, né? E no reino mineral, então, a diferença entre o diamante, a safira, a turmalina, o topázio, o granito, o mármore, a ametista, tantas variedades de minérios, né? Os metais, né? O ouro, a prata, o níquel, o ferro, os líquidos variáveis, né? Observemos a água, o sangue, o suor, a urina, enfim, as condensações. Realmente, tantas coisas são diferentes, né? Quando nós olhamos as nuvens no céu, formadas por gotículas d'água também, quando nós percebemos, como Galileu acabou de comentar, a rocha que compõe a crosta terrestre, enfim, os tecidos, né? As roupas, o pano, o cristal de rocha que faz a lente do óculos, né? O material que compõe o cabelo, que compõe a pele, os elementos químicos, então, né? Galileu Galilei vai aprofundar esse assunto. Ele continua ainda no final do item 3. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma de suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sobre que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Muito interessante, porque notadamente, Galileu Galilei já está antevendo que, a despeito da diversidade de todas as coisas que existem na natureza, no mundo e até mesmo no universo, elas devem partir de um padrão, elas devem partir de um conjunto básico
de princípio. Na verdade, como nós veremos, ele já está começando a nos falar sobre a ideia das substâncias. De fato é assim, todas essas coisas que nós vimos, todos esses indivíduos, digamos assim, que eu enumerei nessa lista aleatória, né? Camelo, morcegos, aranhas, as frutas, a roupa, o pelo do cabelo, da barba, a pele, nós, a rocha, o diamante, tudo isso, todas as coisas na natureza, nós vamos entender agora que Galileu já está antevendo, que vem de princípios básicos, princípios únicos. Esses princípios a que ele alude, claramente, vai ficar daqui a pouco, que são as substâncias químicas. Tudo aquilo, olhem em redor agora mesmo. Olhem em redor no lugar de onde vocês estão. Tudo e qualquer coisa que estiver aí, um livro, uma caneta, o aparelho que vocês estão usando para me ouvir e ver, nós mesmos, tudo que existe é composto de substâncias químicas. Substâncias químicas essas formadas por elementos químicos. A tabela periódica, lembram da tabela periódica que nós estudamos nas aulas de químicas lá na quinta série, que começa lá do hidrogênio, hélio, nitrogênio e aí vai até mais de hoje já são conhecidos mais de 132 elementos químicos. Mas se nós formos do elemento químico de número 1, que é o hidrogênio, até o 92, que é o urânio, acho que basta ir até ele. Realmente eles são elementos químicos que formam as substâncias que compõem tudo que nós imaginarmos no mundo. Nossos dentes, nossos músculos, o sangue que corre nas nossas veias, a nossa pele, os nossos ossos, por exemplo, que são compostos basicamente de cálcio. Então, realmente nada mais são que essas substâncias químicas interagindo entre si através de forças químicas, forças moleculares e físicas, muito conhecida pela ciência de hoje. Mas, inclusive no item 4, né? No item 4, Galileu começa a trilhar esse caminho. Não vejamos, olha só, ele já começa a falar sobre a química, né? Eu cito item 4 do capítulo 6 do item A Gênese. A química, cujos progressos foram tão rápidos depois da minha época, em a qual seus próprios adeptos ainda a relegavam para o domínio secreto da magia, ciência que se pode considerar com justiça filha do século da observação e baseada unicamente de maneira bem mais sólida do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. A química, digo, fez tabula rasa dos 4 elementos primitivos que os antigos concordaram em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre mais não é do que a combinação de diversas substâncias variadas ao infinito, que o ar e a água são igualmente decomponíveis e produtos de certo número de equivalentes de gás, que o fogo, longe de ser também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que esta se acha submetida e a uma combustão sensível ou latente. Olha só, primeiro Galileu aqui alude, quando ele fala na magia de outrora, ele alude àquilo que predecesseu, aquilo que antecedeu a química, né, que foi a alquimia. A alquimia, que até o próprio sucessor de Galileu, o Isaac Newton, era um alquimista também declarado, mas a alquimia tinha muito de mito, tinha muito até de religiosidade, mas foi o início. Foi o início que provocou, pelo menos o que o próprio Galileu alude aqui no texto que eu acabei de ler, iniciou padrões de observação.
Então, os pesquisadores, os cientistas começaram a observar os fenômenos e perceberam que não havia nada de mitológico, não havia nada de mágico, havia sim fenômenos desconhecidos que precisavam ser investigados e explicados. Nasceu assim a química, né, que é a ciência que trata das substâncias, dos elementos e da inter-relação entre estes. Observemos que Galileu ele coloca por terra os conceitos aristotélicos, né, de água, terra, fogo e ar. Antes do advento da química, né, o mundo e o universo, os constituintes do mundo eram reduzidos aos 4 elementos principais, água, terra, fogo e ar. E aqui Galileu, num nível de consciência muito grande, nos leva a entender que tanto a água, quanto o ar, quanto o fogo e a terra não são elementares, ou seja, eles mesmos são constituídos por muitas substâncias através de forças que ele designa aqui como forças infinitas. Só para citarmos um exemplo, a água, né, que para os gregos era uma substância básica, primitiva, a química descobriu já há muito tempo, né, já nessa época aqui de meados do século XIX, até um pouco antes disso, já se sabia que a água, na verdade, é a junção de 2 substâncias químicas, né, a saber, o hidrogênio e o oxigênio, né? 2 átomos de hidrogênio mais um de oxigênio forma a água, né? A belíssima água. E aí Galileu já nos desperta para essa verdade de que aquilo que nós chamávamos de matéria primitiva, de matéria fundamental, nada mais é do que a interação de outras substâncias, essas, na visão dele, primitivas. E aí ele continua, né? Continua aqui já notadamente definindo os elementos químicos, continuando o item 4 do capítulo 6, de A Gênese. Né? Em compensação, fez surgir considerável número de princípios até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou, a química, né, ele está falando da química, que ela estudou e que atuam simultaneamente, segundo certas leis e em certas proporções, nos trabalhos que se realizam dentro do grande laboratório da natureza. Deu a esses princípios o nome de corpos simples, indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis e que nenhuma operação até hoje pode reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Claramente, Galileu Galilei falando agora dos elementos químicos, né? Interessante que desculpa, Allan Kardec tece um comentário, né? Perdão, Camille Flammarion tece um comentário no qual ele diz o seguinte: os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que na verdade é o nitrogênio, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre e o iodo. Entre os metálicos, o ouro, a prata, a platina, o mercúrio, o chumbo, o estânio, o zinco, o ferro, o cobre, o arsênio, o sódio, o potássio, o cálcio, o alumínio e etc. Então, observe aqui, Camille Flammarion, já conhecendo a tabela periódica, né? Que a essa época já existia, né? 1857, 58, começo de 60 já existia uma tabela periódica, não completinha como ela o é hoje, mas esses elementos químicos já eram conhecidos. Observem, muito interessante quando Galileu Galilei diz assim, ó, deu a esses princípios o nome de corpos simples, os pesquisadores, né?
indicando de tal modo que os considera primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até hoje pode reduzi-los a frações relativamente mais simples do que eles próprios. Claro que na época não era conhecido o átomo, né? Na época não se sabia da existência de prótons, elétrons e nêutrons. Na verdade, tinha-se ideia da eletricidade, a eletricidade já era conhecida, mas era tida como um fluido misterioso, né? Não se sabia que a eletricidade era nada mais, nada menos do que um fluxo de elétrons e que esses elétrons eram constituinte dos átomos, né? Mas observem o desencadear dos fatos e como o conhecimento foi crescendo, como o conhecimento foi sendo aprimorado. No item 5, ele já começa a entrar nessa constituição dos elementos. Galileu continua o seu raciocínio, né, a sua descrição de conhecimento, e nos diz, eu cito, item 5 do capítulo 6 do livro A Gênese, mas, palavras de Galileu, né? Onde param as apreciações do homem, mesmo ajudadas pelos mais impressionantes sentidos artificiais, prossegue a obra da natureza, onde o vulgo toma a aparência como realidade, onde o prático levanta o véu e percebe o começo das coisas, o olhar daquele que pode apreender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva, simples e una, diversificada em certas regiões na época do aparecimento destas, repartida em corpos solidários entre si, enquanto têm vida, e que um dia se desmembram por efeitos da decomposição no receptáculo da extensão. Muito interessante essa visão de Galileu, já intuindo que mesmo esses elementos químicos, os tais elementos químicos da tabela periódica, né, mesmo eles, todos eles devem ser constituídos de uma matéria mais básica, de uma matéria mais fundamental. Aqui deixa bem claro, fica bem claro o desconhecimento da estrutura do átomo, tanto por Galileu quanto por Camille Flammarion na época, pois nenhum dos dois relatam sobre a estrutura atômica, ou seja, nenhum dos dois comentam que cada elemento químico que tem ali na tabela periódica, na verdade, são compostos por partículas mais fundamentais, que compõem o que nós sabemos hoje serem os átomos, e eles sequer aludem a esse conhecimento, né? Dando clara evidência de que eles não conheciam ainda a estrutura do átomo. Até porque tal estrutura era de conhecimento somente para o século seguinte, né? A estrutura íntima do átomo ela só começou de fato a ser descoberta e compreendida lá depois de 1925. Antes de 1925 havia sim muitas teorias, haviam até experiências práticas que demonstravam certas partículas constituintes da matéria, mas só com o advento da mecânica quântica, lá em meados de 1925, é que o átomo começou a ser compreendido, e ainda nos dias de hoje ele está sendo complementado com muitas descobertas. Então seria esperar demais que espíritos de 1860 já tivessem esse tipo de conhecimento. A natureza ela é muito meticulosa com a própria maneira com que ela permite, me perdoem essa abstração. Parece que a própria natureza, o próprio universo, o próprio modo de ser das coisas impõe uma ordem de como ela mesma, a natureza, possa ser descoberto. Eu acho pessoalmente isso fascinante.
fascinante mesmo. Bom, no item 6, inclusive, olha só que interessante. No item 6, o próprio Galileu reconhece esse desconhecimento, esse mistério, por assim dizer, que existem na ordem das coisas. Vejam só que maravilhoso o que ele, Galileu Galilei, nos dita no item 6, do capítulo 6 aqui de A Gênese. Olha que coisa maravilhosa. Há questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não podemos aprofundar e sobre as quais não podemos emitir senão opiniões pessoais, mais ou menos hipotéticas sobre essas questões. Calar-me-ei ou justificarei a minha maneira de ver. A com que nos ocupamos, porém, não pertence a esse número. Aqueles, portanto, que fossem tentados a enxergar nas minhas palavras unicamente uma teoria ousada, direi: abarcai, se for possível, com o olhar investigador, a multiplicidade das operações da natureza, e reconhecereis que, se não admitir a unidade da matéria, impossível será explicar, já não direi somente os sóis e as estrelas, os sóis e as esferas, mas sem ir tão longe, a germinação de uma semente na terra ou a produção do inseto. Olha só que esse é um olhar profundamente científico, é um olhar profundamente de alguém que investiga a natureza, é um olhar de alguém que notadamente busca na natureza, observando as próprias respostas e, através dos dados, através dos fatos, através de evidências, começa a abstrair e postular hipóteses. No caso aqui, Galileu deixa bem claro a da unidade que há na matéria, em todas as coisas. Como ele diz aqui, desde os sóis, que são estrelas, passando pelo globo da Terra, os vegetais, nós mesmos, ele já imaginava uma unidade, um padrão. E, de fato, o que tem a ver? O que tem a ver nós com os vegetais, com a água do mar e com o sol, por exemplo? Uma coisa bem simples, todos nós somos feitos da mesma matéria. Todos nós, o sol, o nosso corpo, uma planta, a água do mar ou qualquer água, um copo de leite, o vidro, o papel, todas as substâncias que nós já comentamos aqui são feitas da mesma matéria, são feitas de prótons, nêutrons e elétrons. Incrível isso, e Galileu já tendo essa ideia em quase 2 séculos atrás. E olhe que hoje, mesmo entre o nosso povo, há pessoas que sequer cogitam isso. Existem pessoas que, na verdade, talvez até a grande maioria, me perdoem a franqueza, sequer ligam para a ciência, sequer ligam para essas considerações, sequer ligam para esses comenos, né? No caso da doutrina espírita, eu me lembro, e vale o comentário, todos nós que somos espíritas já ouvimos falar em algum momento comentários como dos 5 livros da codificação, a Gênese é o mais complicado, a Gênese não é para todo mundo. E como vocês estão vendo, como todos nós estamos vendo, não há nada demais, só precisamos abrir o nosso coração e principalmente a nossa mente para aprender, para observar as coisas maravilhosas da natureza, criadas por um Deus que realmente é extremamente criativo e que ama muito, pois, na minha humilde opinião, a criação é um ato de extremo amor e de extrema vontade. Prosseguindo aqui, né, no item 7, nos traz uma excelente dissertação do Galileu sobre a unidade, a unificação das coisas, né?
Galileu observa assim no item 7. Se observa tão grande diversidade na matéria, é porque, sendo em número ilimitado as forças que hão presidido às suas transformações e as condições em que estas se produziram, também as várias combinações da matéria não podiam deixar de ser ilimitadas. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente dito, isto é, aos corpos imponderáveis, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos uranógrafos. Aqui de novo, né, Galileu deixa bem clara agora a unidade, já com uma ligação muito grande, aí eu não sei se já perfeitamente com uma influência da filosofia espírita, porque claramente aqui nós temos a alusão ao FCU, né, ao fluido cósmico universal. Claramente nós temos alusão a essa força, a esse campo básico. Aqui só um detalhe, Galilei tem afirmado, né, através da escrita do Camille Flammarion, que as forças são infinitas, né? Galileu considerava ainda um número infinito de forças, daí o porquê da infinidade de variedades de coisas na natureza. Aquelas variedades que eu citei, um átimozinho só no começo da nossa fala. Galileu achava que a variedade das coisas devia-se à variedade das forças. Na verdade, não é assim, mas isso nós vamos deixar para o fechamento, quando nós faremos aquele costumeiro upgrade, ou como a ciência vê aos dias de hoje. Quando Galileu fala, então, infinitas forças, na verdade a ciência já tem, aos dias de hoje, uma resposta bem satisfatória com relação a essa ideia, porém não nos adiantemos aos fatos e à ordem natural das coisas. Até porque, vamos iniciar agora no item 8, ainda do capítulo 6, que se intitula As Leis e as Forças. E é muito interessante porque, a partir de agora, Galileu Galilei ele já falou, então, sobre... Vamos recapitular rapidamente. Galileu Galilei já nos falou sobre espaço, sobre tempo, sobre matéria, sobre as substâncias, sobre os elementos químicos, sobre tudo aquilo que compõe as coisas, né? A partir de agora, ele vai falar sobre essas leis. O que Galileu Galilei entendia sobre essas leis, sobre essas forças? Que forças são essas, na ideia dele, na mente dele, forças e leis que determinam a matéria como ela é? É como o cozinheiro ou a cozinheira, né? O cozinheiro e a cozinheira, ela tem lá à disposição dele ou dela os ingredientes, né? A farinha de trigo, os temperos, o açúcar, o sal, o óleo, os molhos, o azeite, o molho de pimenta, o molho de dendê, o coloral, enfim, a páprica, as especiarias, né? E as ferramentas. Agora é o gênio criativo do cozinheiro ou da cozinheira que vai exercer o seu conhecimento por sobre todas esse material, e no final das contas nós teremos o quê? Uma boa macarronada com frango, ou uma boa torta de maçã, ou um bom bolo de batata, ou um simples e delicioso café coado, bem fresquinho, ou uma tapioca, ou um cuscuz, ou um mingau de aveia, ou uma sopa, ou uma feijoada, enfim, os produtos da interação de todos esses ingredientes. De maneira, eu falei aqui de uma maneira muito poética e gastronômica, mas de fato é a respeito dessas forças que Galileu Galilei irá nos detalhar
agora, ou vai procurar nos mostrar como ele as entendia. Então, já no item 8, ele começa assim, ó. Se um desses seres desconhecidos, olha que visão interessante. Albert Einstein, Albert Einstein, aos 14 anos de idade, ele falou para um amigo: o que um peixe sabe sobre a água na qual ele vive? O que um peixe teria a dizer sobre o próprio ambiente onde ele nada? Será que o peixe faz ideia do mundo subjacente que há além das águas que ele vive? Einstein perguntou isso aos 14 anos de idade. Olha o que Galileu diz aqui no item 8. Se um desses seres desconhecidos que consomem a sua efêmera existência no fundo das tenebrosas regiões do oceano, se um desses poligástricos são animais ruminantes, são animais que digerem o alimento, ruminam, né? Ou seja, literalmente vomitam e consomem de novo. Poligastria, porque ele tem diversos sistemas gástricos, daí o nome poligástricos. Uma dessas nereidas se refere a uma das 50 filhas de Nereu, o deus Nereu que casou com a deusa Dóris, e eles tiveram 50 filhas, que são as nereidas. Nereu ele foi um deus na mitologia grega, foi um deus muito mais antigo do que o Poseidon, né, tido como rei dos mares e dos oceanos, mas na mitologia grega, Nereu foi um deus que antecedeu a Poseidon. E aí, quando nós dizemos assim, uma nereida, é que aqui no sentido do texto é uma infinidade muito grande de seres, né? Então, uma dessas nereidas, ou seja, uma dessas quantidade imensa desses seres, miseráveis animáculos que a natureza mais não conhece do que os peixes ictiófagos. Peixes ictiófagos são peixes que se alimentam somente de outros peixes. Então, um sinônimo para ictiófagos são piscívoros, então seres piscívoros, mesmo que ictiófagos são seres que se alimentam só de peixes. E as florestas submarinas recebessem, então todos esses, o que Galileu está dizendo aqui? Que todos esses seres que vivem no fundo dos oceanos, né, recebesse de repente o dom da inteligência, a faculdade de estudar o seu mundo e de basear suas apreciações num raciocínio conjetural extensivo à universalidade das coisas, que ideia faria da natureza viva que se desenvolve no meio por ele habitado e do mundo terrestre que escapa ao campo de suas observações? Não parece com a fala do Einstein, né? O que esses seres teriam a dizer sobre o ambiente em que eles mesmos vivem? É um paralelo sobre a nossa própria história, porque, ao que parece, nós, seres humanos, somos os únicos seres que interrogam sobre o seu próprio meio. Nós somos, até onde se sabe, os únicos seres conhecidos que se interrogam sobre a sua própria existência, sobre o lugar em que habita, de onde veio, para onde vai e qual o seu propósito. Galileu prossegue. Se agora, por maravilhoso efeito do poder da sua nova faculdade, que é a faculdade de pensar, esse mesmo ser chegasse a elevar-se acima das suas trevas eternas, a galgar a superfície do mar, não distante das margens opulentas de uma ilha de esplêndida vegetação banhada pelo sol fecundante, dispensador de calor benéfico, que juízo faria ele das suas antecipadas teorias sobre a criação universal? Não as baniria de pronto, substituindo-as por uma apreciação mais ampla, relativamente tão incompleta quanto a primeira? Tal, ó homens, a imagem da vossa ciência, toda especulativa. Muito interessante, porque aqui, observem que a ciência estava vivendo aqui em meados do século XIX
uma mudança de paradigma muito grande, né? Muitos conceitos que não haviam na época de micro-organismos, né? De célula, de seres. Observem que um mundo invisível havia sido descoberto, o mundo microscópico das bactérias. Os vírus ainda não eram desconhecidos, não, perdão, os vírus ainda não eram conhecidos, não. Mas as bactérias, os fungos, alguns tipos de células já eram conhecidas. Então, todo um universo que não se imaginava existir havia sido descoberto. E é claro, haviam muitos detratores, afinal de contas, as ideias aristotélicas ainda eram por muitos cultuadas, né? A ideia da formação do mundo e das coisas pelos 4 elementos fundamentais, água, terra, fogo e ar. E aí, quando veio à baila a realidade dos elementos químicos, a realidade de um campo, esse termo não existia ainda na época, mas a realidade de um princípio único, isso afetou a muitas pessoas, né? Muito, inclusive na academia, né? na classe científica, o que levou Galilei a tecer esses comentários, né, de fato que somos nós assim diante do universo, que somos nós nesse pequeno pingente azul singrando o espaço, como eu costumo falar, em face das coisas que existem, em face da natureza infinita. Ele aqui faz um paralelo, né, de um desses seres que habitam o solo dos oceanos. Se eles por um momento conseguissem sair da superfície das águas e ver o advento de uma ilha, o que eles pensariam a respeito disso? Isso me lembra o que eu já disse anteriormente, isso me lembra um pensamento muito bonito do Isaac Newton, quando ele fala sobre o conhecimento científico do ser humano, mais especificamente sobre o conhecimento da natureza. Esse texto está lá no livro Principia, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde Isaac Newton diz, eu cito, portanto, abram aspas, na busca do conhecimento, o ser humano se equipara a alguém inadvertidamente caminhando numa praia deserta, chutando aqui e acolá pedrinhas, seixos, se deparando, ora sim, ora não, com uma pedra mais arredondada, com um seixo mais bem trabalhado. E essa pessoa pega esse objeto, esse seixo bem trabalhado, e o olha e o admira, e vê e tenta imaginar que forças da natureza o moldou. E ele sequer se apercebe que ao lado dele, na imensidão azul das águas, esconde mistérios muito mais maravilhosos, esconde belezas que ele sequer imagina. Assim é a nossa ciência e o nosso conhecimento diante ao que realmente existe. Fecha aspas. Galileu Galilei está dizendo algo fascinante aqui, não é? E é interessante desculpa, que Camille Flammarion aproveitou a deixa, e tece um comentário aqui. Olha só, o comentário é a respeito do mundo espiritual. Flammarion diz o seguinte, numa nota de rodapé, ele se expressa da seguinte forma: tal também a situação dos negadores do mundo dos espíritos, quando, após se haverem despojado do envoltório carnal, contemplam desdobrados às suas vistas os horizontes desse mundo. Compreendem, então, quão ocas eram as teorias com que pretendiam tudo explicar por meio exclusivamente da matéria. Contudo, esses horizontes ainda lhes ocultam mistérios que só posteriormente se lhes desvendam, à medida que, depurando-se, eles se elevam. Desde, porém, os seus primeiros momentos no outro mundo, vêem-se forçados a reconhecer a própria cegueira e quão longe estiveram da verdade.
E assim somos nós, né? Até que ponto somos cegos ainda? Eu, você que está me vendo e me ouvindo. É para nós mesmos, a mim também, é óbvio. O quão cego nós ainda somos por darmos tanto valor às coisas desse mundo. O quão obtusos, o quanto mentalmente míope nós somos ainda por dar extrema importância às coisas que acontecem aqui. Não que devemos negligenciá-las, não que não devamos dar a devida importância, mas sejamos honestos conosco mesmo. Em quantos momentos nós paramos para entender que, além de tudo isso aqui que nós percebemos e vivemos, existe um mundo muito maior, um mundo muito mais. A questão não é verdadeiro, porque esse mundo também é verdadeiro, mas um mundo que justifica esse. Um mundo que, segundo a doutrina espírita, é o mais natural. É o mundo que, inclusive, resulta neste e não o contrário. A ponto de os espíritos nos terem dito certa vez que o mundo material poderia nem ter existido jamais. E isso não afetaria a existência do mundo espiritual. Ou seja, dando fé e atestando que sim, é o mundo espiritual que é a matriz, que é a base, que é realmente a substância, que dela deriva todas as outras coisas. E muito provavelmente, muitos de nós, eu também talvez, muito certamente sejamos cegos para muitas dessas coisas também. Fica aí um tema para que todos nós possamos refletir e meditar a respeito. Bom, no item 9, né, muito interessante, quando Galileu diz assim, ó, posteriormente, no item 9, vindo, pois, tratar aqui da questão das leis e das forças que regem o universo, eu, Galileu, né, que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real, apesar da aparente superioridade que, com relação aos meus irmãos da Terra, me advém da possibilidade de estudar problemas naturais que lhes são interditos na posição em que eles se encontram como terrícolas, trago por único objetivo dar-vos uma noção geral das leis universais, sem explicar pormenorizadamente o modo de ação e a natureza das forças especiais que lhes são dependentes. Muito interessante mesmo. Eu queria traçar um comentário aqui. Eu acredito que o senhor Galileu Galilei não vai se chatear comigo. Ele, com certeza, já deve estar muito mais adiantado do que todos nós, né? Mas me surpreende, assim, primeiro, a humildade demonstrada pelo próprio Galileu. Quem, por acaso, se aventurar em ler a obra do Galileu Galilei sempre foi um homem muito orgulhoso, muito petulante, muito atrevido. Ele desfazia dos outros, ele ridicularizava o conhecimento alheio, principalmente quando tal conhecimento se afastava muito da realidade que ele acreditava ter sido verdade. Quem leu a biografia dele, do Galileu, sabe que na universidade que ele lecionou, ele construiu muitas inimizades lá, ele construiu muitos inimigos com essa atitude dele de sentir-se sempre superior, de sentir-se sempre melhor do que os outros. E com certeza, né? É tão bom saber que a doutrina espírita está certa, porque ele desencarnou e com certeza no mundo espiritual ele auriu novos conhecimentos, ele com certeza fez uma repassada de vista nos seus próprios valores, e isso fica muito claro quando ele diz aqui: eu que apenas sou, como vós, um ser relativamente ignorante em face da ciência real. Às vezes, assim, para quem conheceu Galileu Galilei, para quem viu a biografia dele, até estranha ser esse realmente Galileu Galilei. Mas com certeza é um Galileu Galilei mais reformado, mais cônscio das suas origens e
talvez seja inevitável a humildade a humildade inerente àquele que, despertando no mundo espiritual, de um lance de vista mais ou menos prolongado, passa a analisar a sua própria vida, os seus próprios feitos, a sua visão de mundo e a sua visão do seu próprio relacionamento para com si mesmo e para com os próximos, aliás, me perdoem. É evolução, não é? Como dizem os espíritos superiores, na erraticidade nós evoluímos também, nós revemos valores, nós revemos conceitos, nós revemos então coisas que antes para nós eram obscuras, eram obtusas, e enfim. Quando nós estamos aqui na Terra, encarnados, esse é o nosso palco. Nós somos os protagonistas da nossa vida e vivemos o nosso papel. Muitas e muitas vezes, quando chegamos no mundo espiritual, invariavelmente vemos o quanto o nosso papel às vezes foi equivocado, o quanto a nossa interpretação desse papel foi longe, foi equivocada e foi díspare em relação àquilo que nós havíamos nos comprometido antes de vir para cá. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Galileu sentiu isso muito em seu espírito quando ele desencarnou. Prova disso é esse testemunho dele. Bom, aqui a partir do item 9, já estamos caminhando para o fim, né, da nossa videoaula 19. Aqui no item 9, Galileu começa a nos explicar que, apesar da sua falta de conhecimento, ou como ele mesmo diz, por própria vontade, não explicar os pormenores, ele começará a adentrar nessas tais forças, nesses tais elementos, digamos assim, que criam as coisas. Eu acho que é bom que fique bem claro aqui, né? Façamos um resumo, né? Acho que nós poderíamos até terminar com isso, a nossa aula de hoje. Façamos um resumo do que foi visto até aqui. Já tínhamos visto o palco, o cenário, né? O palco é o quê? É o tempo e o espaço. Ou como Einstein definiu, espaço-tempo. Espaço-tempo é o teatro, é o palco, é o tablado no qual tudo se desenvolve. Todas as coisas que estão nesse tablado são representadas pela matéria, a matéria. E nós, espíritos, nesse tablado, nesse palco, espero que vocês estejam entendendo a metáfora que eu estou utilizando, espírito que somos, mas animamos a matéria. Esse detalhe será visto muito mais à frente. Agora, o que nós estamos vendo é a essência da matéria em si. O que é? O que vem a ser a matéria? Olhando assim ao derredor, como eu já nos convidei a fazer essa prática, vemos objetos de tudo quanto é tipo. E sabemos que todos esses objetos são feitos ou de metais, ou de vidro, ou de papel, ou de plástico, ou de tecido orgânico, no caso dos seres vivos, né? Quando você olhar um animal, olhar a nossa própria estrutura, ou a estrutura de um vegetal, de uma árvore, de uma planta, uma flor, uma abelha, uma formiga, sabe-se de pronto que ela é diferente em termos de textura, diferente em termos morfológicos, de um televisor, de um automóvel, de um copo metálico, de um copo de vidro, ou de um ventilador, ou de uma garrafa com água, enfim. A química inclusive define muito isso, na química inorgânica e na química orgânica, né? O carbono, o elemento químico carbono, ele acrescenta um quê na matéria de vital importância. Veremos isso posteriormente. Mas Galileu já concluiu, já vimos aqui até agora, Galileu concluiu que, e o que de fato é verdade, todas essas substâncias, desde o plástico que encapa os livros até a retina dos nossos olhos, são feitos de substâncias químicas.
de elementos químicos, aqueles tais elementos químicos lá da tabela periódica, que resultam em substâncias. Na verdade, é a interação desses elementos químicos que vão gerar as substâncias. O sal, por exemplo, sal de cozinha, que tempera, que dá gosto aos nossos alimentos. Na Cl-, é um átomo de sódio com um átomo de cloro nos dá o sal de cozinha. O açúcar, né, a glicose, o açúcar que adoça o café, que adoça o suco, né, são 12 átomos de hidrogênio, são 6 átomos de hidrogênio, 12 átomos de carbono e 6 átomos de oxigênio, que nos dá a molécula de glicose. Então, Galileu já tinha de maneira bem clara, gente, a molécula me permitam corrigir, a molécula de açúcar é C6H12O6. Então, são 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio, e não o que eu tinha dito anteriormente, feito aí o devido conserto. Então Galileu já era claro para ele, já era patente a interação desses elementos para formar as coisas. O que ele vai discutir agora, e nós discutiremos isso a partir, na videoaula número 20, é como forças devem agir para que esses elementos se combinem para dar a diversidade que nós temos na natureza. Isso resulta num beija-flor, na maravilhosa cores das asas das borboletas, no farfalhar das folhas umas com as outras, na onda do mar, na nosso fluxo sanguíneo de todo o nosso corpo que nos promove a vida. Realmente isso tudo é maravilhoso. É só por hoje, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um beijo no coração de todas e todos e até a próxima.